Empreender não é uma tarefa fácil. Todos nós sabemos que as empresas possuem lucros e custos, e nesses lucros e nesses custos exige-se uma tremenda capacidade de análise para conseguir manter de maneira saudável as atividades empresariais de um setor. É muito fácil para nós de fora questionarmos-nos sobre os devidos papéis dos empresários e também sua importância real na economia. Contudo, devemos reconhecer com efeito a importância e necessidade econômica de toda atividade empresarial, para que possamos julgar de maneira coerente se essa atividade é necessária, correta, concreta e deve se manter na nossa economia. Hoje, nós vamos te apresentar um esboço com algumas informações simples e compactas sobre como são as atividades e as dificuldades, bem como quais são as características da atividade empreendedora em um cenário de economia mais formal. Hoje nós vamos te mostrar alguns gráficos e nesses gráficos vamos adentrar no mundo do empreendedorismo. A primeira coisa que precisamos abordar quando vamos falar sobre empreendedorismo são as motivações das empresas. Uma das principais motivações das empresas é a busca pelo lucro, que ocorre quando a renda das empresas é superior aos seus custos. Ter lucro é ótimo, pois cobre os custos das empresas e permite que elas tenham uma quantidade extra de capital para investirem em algum setor. E pegando carona nesse exemplo, nós também vamos citar uma coisa muito importante na hora de se avaliar a questão do empreendedorismo, que é o conceito de custo. Os custos representam as perdas das empresas. Geralmente, os custos vêm em duas formas. De maneira contábil, ou seja, perdas que as empresas têm em dinheiro, e custos de oportunidade, que representam ações que as empresas poderiam ter tomado e que trariam benefícios distintos para as empresas. A natureza do custo é bem conhecida. Ele obriga que o empreendedor tenha que administrar o seu capital da maneira mais coerente possível, já que, se não o fizer, ele incorrerá em diversas perdas e estará usando o seu capital de maneira ineficiente. Agora que nós já falamos das partes básicas, vamos nos aprofundar em alguns termos mais importantes e mais inerentes aos assuntos que estamos tratando. Vamos te mostrar futuramente, talvez em outros vídeos, os gráficos de oferta e demanda e também o gráfico de custo, para você entender como funciona a maximização do lucro e como ela incorpora a estrutura do sistema capitalista e da eficiência da produtividade. Não vamos nos aprofundar totalmente nos gráficos, pelo menos não nesse vídeo. A primeira coisa que nós precisamos entender é a seguinte: no gráfico de oferta e demanda nós temos a interação entre os compradores e os vendedores, de modo que ambos tendem a ter um equilíbrio, na qual tanto os compradores quanto os vendedores têm as suas satisfações atendidas. Nesse ponto, o empreendedorismo tem um papel muito importante, já que ele desempenha duas características. A primeira é produzir tudo ao menor custo possível. A segunda é produzir aquilo que as pessoas mais necessitam. E então, nós temos um segundo gráfico, que é o gráfico de custo. O gráfico de custo é importante porque ele nos dá essa mesma informação da oferta e da demanda, só que de uma maneira mais complexa e com algumas nuances. Primeiro, os custos das empresas sempre tendem a aumentar. Isso é um problema que é inerente à realidade material, já que a escassez aflige todas as pessoas. Portanto, devemos saber que toda empresa tem um limite de produção na qual ela vai continuar gerando lucros. Quando ela atinge esse limite, ela passa a ter prejuízos. Esse limite é conhecido como a maximização do lucro, o ponto onde o lucro é existente, onde as receitas da empresa são positivas. Esses são os principais pontos nas quais devemos focar durante a nossa descrição da atividade produtiva. Recomendamos que você assista o nosso vídeo anterior falando sobre oferta e demanda. Lá você vai ter uma bagagem muito maior
para você compreender de maneira mais profunda esse vídeo. E para completar, vamos falar um pouco também sobre a questão da concorrência. A concorrência é algo extremamente necessário para as empresas, porque ela delimita o ponto na qual a empresa pode conseguir ter um controle sobre os preços. Economias muito competitivas são, naturalmente, um ponto de limitação para o preço das empresas. Como as empresas têm muita concorrência, elas não podem simplesmente se dar ao luxo de colocar qualquer preço que as satisfaça, já que se o fizer, elas incorrerão em um problema grave, que é a perda de cliente. Economias muito competitivas são muito bem vistas pelos economistas, já que geralmente elas mantêm um preço mais baixo e uma qualidade maior dos produtos. Podemos fazer um vídeo só sobre monopólios no futuro, mas para não estender ainda mais o vídeo, vamos fechar o assunto por aqui e continuar em um vídeo futuro.